Olá pessoal, boa noite. De costume aqui, vamos para nossa live, né? E a gente foi surpreendido, né? Questão da Ford. E eu vou falar até dela. Quando eu vi a questão da Ford e do Banco do Brasil, a gente vai entender o porquê disso, né, pessoal? Vamos aqui abrir aqui só as páginas aqui que estamos compartilhando. Vamos lá. 102 anos, né, de Ford e Brasil. Uma das maiores montadoras que já tivemos no Brasil, ela vai desativar por completo a sua produção aqui no Brasil. E aí é necessário a gente ver onde foi que surgiu os erros, pessoal. Porque assim, não é questão de simplesmente uma empresa se deixar e aí deixou. Não, existem sinais antes nos quais não foram vistos. E é importante também observar, mesmo ela desativando suas produções aqui no Brasil, ela manterá a produção na Argentina e no Uruguai. Estão entendendo? A Ford, ela vai desinstalar no Brasil, porque realmente ela está passando por condições complicadas, sim, mas o Brasil, nesse exato momento, não é um lugar propício para a sua produção. Eu já tinha visto isso e tinha falado em uma live anterior a essa, em relação quando desativaram a produção de caminhões. E a Ford era muito conhecida em questão de produção de caminhões. Boa noite. O cenário político influencia bastante o ramo empresarial, por fim, a economia. Gleice, já ia chegar lá e você antecipou aquilo. Boa noite, Gleice. Boa noite, Edson. Meus irmãos, como um bom administrador de empresa e também como um bom economista, realmente a gente vai começar logo falando sobre essa questão. O porquê que o Banco do Brasil abriu aí demissão aí voluntária e porque a Ford está desativando toda a sua cadeia de produção no Brasil. Não é só uma unidade em um estado, é a cadeia de produção. Mas manterá sua cadeia de produção na Argentina e no Uruguai. Vocês acham que a Ford ia quebrar assim do nada? Não quebrou. Ela ainda mantém a sua unidade fabril em outros lugares, principalmente nos Estados Unidos. Porém, a questão é que no Brasil é muito difícil para empresas se manterem. Eu sou uma pessoa aperreada, como fala o nosso destino, mas ainda bem que você está aqui, meu bem. Pois é, então, ou seja, nós estamos vendo o que aconteceu com o Brasil de Michel Temer para Bolsonaro, e a gente precisa ser bem sincero. Economicamente, duas gestões totalmente atrapalhada, desastrosa, que está provocando isso. Uma porque realmente não teve competência, se envolveu naquele esquema lá da delação do Joesley, e o outro, a questão das suas atrapalhadas e da pandemia. Nós estamos vendo a Ford desativando a sua produção fabril no Brasil. Mas por que manterá na Argentina e no Uruguai? Porque economicamente o país lá, os dois, ainda está melhor do que o Brasil. E as condições tributárias ajudam uma empresa como ela, a nossa não. Enquanto ainda não tivermos a danada, e isso vamos falar por os dois pontos aqui, a reforma tributária. A Ford está saindo pela questão da reforma tributária que não foi feita, que está prejudicando fábricas. E aí, junto com a pandemia, foi a cereja do bolo que detonou e ela desarmou. Aí você também tem a questão da reforma administrativa, o inchaço da máquina pública, e o Banco do Brasil não consigo mais manter esse pessoal, eu abri aqui demissão voluntária. Quem quiser pegar o bacon, essa é a chance. Mas a gente tem que olhar que o que está impactando, é necessário que entenda. Eu ouvi economistas em um relatório em relação, porque isso foi impacto dentro do mundo econômico, a desinstalação da fábrica Ford no Brasil. Os economistas falaram, enquanto não houver vacina que possa realmente frear a pandemia e as pessoas possam voltar à sua normalidade, as economias, não só no Brasil, mas global, possam ser retomadas, isso vai acontecer. Mas por que isso principalmente está acontecendo no Brasil? Por sua forma tardia da vacinação e muito pior, por não ter um plano que pudesse realmente conter tudo isso. A ociosidade da Ford estava muito alta e manter
este pessoal estava muito sacrificoso. E o Brasil tinha caído a sua venda de carro. Já chegou ao patamar de 5 milhões anual. Caiu para 3,5 e estava com extrema dificuldade em manter a venda de 2 milhões de veículos anuais. Aí a gente tem que ver porque o Brasil não estava ajudando, de fato, as empresas como falam. O setor industrial no nosso país, ele vem, não é de agora, babeando nas pernas. Não é de agora. E não é de agora que se fala em reforma administrativa. Não é de agora que se fala em reforma tributária. Não conseguir aprovar a desgraça da reforma previdenciária, porque de fato, de encontro, ela tirava vários direitos do trabalhador, do cidadão comum. E daquela troca lá de Temer para Bolsonaro, maioria, acabaram voltando lá com a ajuda do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e aí você teve um bocado de direitinho aí tirado, né? A perspectiva sua de vida aumentou e isso faz o quê? Vai se aposentar mais tarde. Não beneficiou ninguém. A reforma trabalhista e a reforma previdenciária. De todo jeito estava aí, perdendo direitos e aí você se aposentando mais tarde. Porém, as reformas cruciais para que a nossa economia voltasse a ter crescimento, mesmo antes da pandemia, a tributária e a danada da reforma administrativa, que não vem, nem sei se vai vir, atrasaram. Crise, pandemia, resultado, desinstalação de fábricas. O Brasil vem perdendo aí muito economicamente. E o bom é que a gente acaba sempre tendo alguém maluco dizendo que o país está quebrado. Descobrimos que nós estávamos, eu postei nas redes sociais a questão das reservas internacionais. Ela cresceu a partir do ano de 2010, teve aquele solavanco lá em 16 e 17, cresceu um pouquinho. Michel Temer conseguiu essa extraordinária façanha. E aí veio caindo, você sabe quem no governo. 19 bilhões gastos. Gastos com o quê? Essas reservas, elas são para uso emergencial. Uso emergencial. Então, se o país estava quebrado, por que tinha tantos? 357 bilhões, nós perdemos 19, e hoje tem aí pouco mais de 130 bilhões de dólares nas reservas internacionais. É óbvio que o país não estava quebrado, você caiu no chaveco de quem estava mentindo. Mas, porém, o que nós estamos vendo, a gente está correndo o risco de quebrar mesmo. Reduzir reservas internacionais e não ajudando a economia interna, aí você provoca um solavanco econômico. Eu estou falando algo sério. Tivemos fábrica desativada por completo. Camaçari, lá em Salvador, né? Que é uma das Ford, é uma das filiais da Ford, outra também em São Paulo. E aqui no Ceará, no Horizonte, vai ser desativado. Pessoal, a empresa fechou. Você acha que esses metalúrgicos, esses mecânicos, o setor administrativo, vão para onde? Num país que não produz. Aí você sabe o que foi a resposta patética do ministro da Economia? Não, nós estamos vendo o curso de requalificação para o mercado de trabalho. Vamos ver com os automóveis chineses para vir no Brasil. Balela. Eu não acredito nesse governo aí. Eu já falei inúmeras vezes que o ministro Paulo Guedes, o coach, o palestrante, é fraco. É fraco. Olha o que nós estamos vendo aí. Olha, vamos lá. Temos um cenário meio caótico aí. Uma economia travada, uma descredibilidade e desconfiança na economia brasileira, um vírus que já está na segunda onda, um atraso gigantesco na vacina e empresas desativando unidades fabris e o Banco do Brasil abrindo demissões voluntárias. Mas é para eu gritar mito, como uns gritam. Não, pessoal, vamos ser sinceros, o negócio não está dando certo, não. Não está dando certo. E a pandemia, ela está aí a nível global. Países que tiveram erros no controle, na preservação, na prevenção, na busca de vacina, está pagando pelos erros. O Brasil é um deles. Estamos no final da fila. Não dá mais. As empresas foram ao extremo segurando isso. O governo se preocupou com coisas simples que não necessariamente não ajudaria o Brasil em nada. A questão de apoiar
o presidente Trump que está sendo escorraçado, feito cachorro nos Estados Unidos, essa família Bolsonaro não tem que pensar na vida não. Olha aí o que está acontecendo no Brasil. A Ford já tinha dado sinal quando desinstalou a sua produção de caminhões. Era um alerta. Não, teve que esperar fechar tudo mesmo aí, que é para poder... agora nós estamos aí, feito barata tonta, mas estamos buscando a solução. Que solução, rapaz? Pelo amor de Deus. Ministro Paulo Guedes? Vocês estão entendendo que esse liberalismo aí que não está dando certo está afundando nosso país? Isso. As empresas de grande porte fora, os pequenos empresários que estão fechando, né? Seus empreendimentos, alguns até tinham 1 ou 2 empregados, juntando todos esses empregados, esse primeiro, né, semestre de 2021 irá aumentar o número de desemprego. Muito complicado e bem antes da pandemia. A pandemia só veio para piorar nossa situação de toda, na verdade. É isso aí, galera. Só veio para piorar. Só veio para piorar. Olha, veja bem, vou dar um exemplo. Vocês sabem quanto é que cresceu o PIB na gestão do Michel Temer? Eu me lembro tudinho. Vamos lá. 1.1, 1.2 e no Bolsonaro 1.3. Para que a década de 20 não fosse perdida, era necessário que o Brasil pudesse crescer no período curto de 3 a 4 anos 8,75% do PIB. Não cresceu. Do que não cresceu, uma década perdida para somar com a década de 80 que foi perdida. Perdida economicamente, não cresceu. E estamos caindo na posição de países mais ricos. Não estamos sendo levados a sério. Implementou-se uma ideologia bizarra no país, porque nós batemos no quem compra com a gente para bajular quem sempre passa a perna. Exatamente. O Brasil batendo na China. Não é que eu acho certo vender tudo para a China e ficar preso na China. Mas é um grande consumidor dos nossos produtos. Para bajular os Estados Unidos. Quando eu falo os Estados Unidos, eu estou me referindo ao Bolsonaro a bajular Trump. Porque fosse pelo menos os Estados Unidos, temos um PIB não grande. É que a política futura de Joe Biden é diferente da maluca do Trump. E ainda há forte aqui resquícios de Bolsonaro que imita Trump. O laço econômico Brasil-Estados Unidos não vai estar aí bem na fita não. Afinal de contas são concorrentes nossos. E os americanos compram de quem eles acharem bem que deve comprar. E abre e levanta sanções e quem achar que deve colocar. Nós vamos ter problema porque o Brasil, em esses 2 anos, bateu recordes de desmatamento. E os caras estão preocupados com a preservação. Fora o agronegócio que vem sofrendo pressão. Os produtos brasileiros lá fora, do agronegócio, é comprado se tiver selo de proteção ambiental. Mas vamos falar sobre também outra polêmica que brigamos. Nós estamos atrasados tecnologicamente. Então necessitamos urgentemente da 5G. Se não for o americano espionando a gente, é chinês espionando a gente. Né? Pouco interessa quem vai espionar. O importante é que tenhamos essa tecnologia para desenvolver o nosso processo industrial tecnológico. Nós estamos falando de forma estratégica. Não estou questão de ideologia, não. Eu acho, no meu ponto de vista, muito errado sermos presos, tanto os Estados Unidos quanto a China. Mas se são os únicos dois que compram da gente e de forma incompetente não temos condições de ganhar novos mercados, nos colocamos num acordo Mercosul, né? União Europeia, que também é horrível, tem que ser bem avaliado e não é grande feito. A China correndo atrás, fechando as portas para que os americanos não entrem com força na União Europeia. A União Europeia tentando quebrar essa barreira, porque de forma estratégica, países que pensam dessa forma para ganhar mercado, eles têm esta briga natural pelo mercado. O Brasil tem um péssimo diálogo deste governo e dizer que é forte, que é rico e que poderia ser se aproveitasse, mas era necessário alguém inteligível, né, na direção desse país para fazer isso. Há acordos, pessoal. O país vive de acordos e não de bajular presidentes. Olha o que aconteceu de forma vergonhosa com o Donald Trump nos Estados Unidos. Donald Trump está sendo escorraçado, feito cachorro. Vai ser impeachmentado para evitar com que ele possa ser, né, uma pessoa para disputar o cargo eleitoral, né, futuramente. Ele é algo que os próprios republicanos estão excluindo. É um extremista. Não pertence a republicanos. É um trumpismo. Olha, se nós não abrirmos os olhos, a Ford foi só a primeira de várias outras que estão passando dificuldade, porque a Ford ela fechou. Quantas empresas pediu socorro a esse governo que talvez o governo passou de forma despercebida e não está ajudando?
Se empresas grandes passam por isso, estão fechando, imagine pequenas e médias empresas, microempresas. Não, porque assim, como é que um negócio chega a este ponto para o governo ficar feito barata tonta? Ah, fechou, eu não sabia. Sinais foram dados, a economia estava travada, faltou ajuda. Uma forma da desvalorização da moeda, principalmente no Brasil, prejudica. A moeda real foi a que mais se desvalorizou entre todas as moedas do mundo. Assim, eu já vi ministros da economia ser rodados por tão pouca coisa e esse aí se mantendo, pessoal. Não, então vamos ser sinceros, tá ruim, o cara é ruim. Não há plano. O que segura ele? Não tenho. Tentaram criar aí 2 programas. O Renda Brasil, sei o que mais lá, outra renda, vamos turbinar o Bolsa Família. Conseguiu. O cara teve a ideia de tirar dinheiro lá em precatórios e o outro queira tirar dinheiro em fundo de pensão. Aos que não conseguiram ver o óbvio e perderam 12% na bolsa, paciência, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. É verdade. Verdade, Nelson. Olha, governar, né, não é fácil. E por isso que alguns governantes entram na história por fazer algo diferente. Você pegar economias macros e fazer com que elas possam crescer, cara, realmente é para poucos. E nós temos um governo que é inepto à questão da gestão do crescimento. Infelizmente, estamos aí enfrentando uma pandemia e com atraso de vacinas e ainda sendo negacionistas. Só poderemos voltar toda ativa nas nossas cadeias produtivas, no setor primário, secundário e terciário, se nós realmente conseguirmos estancar o vírus. E não é só o Brasil, eu volto a falar, não é o Brasil que está passando por isso, são N países, mas eles estão dentro das suas estratégias buscando a forma de como conter isso e ao mesmo tempo de melhorar essa economia. Você quer um exemplo melhor? A Inglaterra, lockdown, porque precisa conter, vacinar e liberar e voltar a retomar a economia. Todos isso. Para poder ter economia forte é necessário que eu proteja a população, mão de obra e melhorar a economia. Os Estados Unidos pressionaram mesmo o Trump, então com certeza com o John Biden ele vai conseguir melhorar, que é aquela questão dos 900 bilhões para a economia americana, que foi o país que mais sofreu. Aí, quando você olha, se isso acontecer de forma nacional, vai impactar diretamente os estados. Bahia, Ceará e São Paulo, aonde estava a cadeia produtiva da Ford. Isso no estado. Os municípios, Camaçari e o município de São Paulo que eu me esqueci. E aqui o Horizonte. Resultado, desemprego. 14,25% de brasileiros desempregados. E nós vamos aumentar mais ainda. O nosso calendário de vacina, que não existe, não existe. Aí que não podia vir, se autorizar, podia antes ou depois, vai ser vacinado. Com toda a resiliência e o negacionismo, a vacina que vai ser aplicada nos brasileiros é a do Butantan. E graças a Deus que temos ela. Porque Pfizer, Johnson, Oxford, a da própria da Índia, elas não têm possibilidade de pegar o Brasil no espaço curto de tempo, a quantidade que o Brasil quer de vacina. A Pfizer disse que daria 75 milhões de doses ao Brasil para outubro. A Oxford, se vier, é bom, mas aí vai ter que passar por vários processos. E ela vai atender primeiro Estados Unidos e Inglaterra. Mas aí a gente precisa realmente buscar soluções. Não é só na falácia, só no repertório não. Soluções. Já está havendo. Aqui é a questão de não combater de forma séria o vírus impactaria diretamente na economia. Vejam. Hoje, se você abrir aí seu celular, você vai ver lá as manchetes. A questão da Ford ter fechado a sua produção no Brasil. Não foi no mundo, galera. Foi no Brasil. Argentina e Uruguai manterão. Mas é no Brasil que não compensa. E o Banco do Brasil abrindo aí vagas para você se desligar. Veja como as reformas são importantes.
Veja como o Congresso parado nos atrapalha, nos prejudica. Veja quando não tem um presidente, uma liderança, as coisas não rodam. Foi preciso chegar a esse ponto, né, para admitir que o negócio está errado. Eu já disse várias vezes. Já tentei procurar artigo, livro que falasse bem de algo extraordinário feito por Paulo Guedes. Ministro, super-ministro da Economia, no Ministério da Economia todo engessado. Não que se eu assumisse o lugar dele seria algo extraordinário, mestre, mas por aquilo que foi vendido, e principalmente um pseudônimo Posto Ipiranga, mostrou incapacidade, né? Foi inepto. Nos remete a lembrar Sarney, Bolsonaro, Funaro, Paulo Guedes. Só que a nossa situação hoje, comparada de 1987, é muito melhor. Mas porém, se brincarmos com a sorte, quem sabe a gente não esteja vivendo algo que muitos cresceram sem viver aquilo. Já falei para vocês, tá difícil muito para muitas empresas se manterem, principalmente agora que entramos em janeiro sem prorrogação nenhuma de auxílio emergencial. Não é para as pessoas receber essa ajuda eternamente, mas de certa forma estava ajudando economicamente o país e até evitando que pessoas passassem por necessidade. Veja como o brasileiro precisa de tão pouco para sobreviver. R$600, R$300. Estamos falando em questão de pessoas que não têm o que colocar na mesa para comer. Mas não era questão desse auxílio ser algo parecido com Bolsa Família, para dar dinheiro para você gastar. Não, nós estávamos e estamos vivendo uma situação atípica, uma pandemia. E as ajudas que os governos têm que dar, essa é bem clara na Constituição. Ou guerra, catástrofes ambientais e pandemias. Não é algo de esmola, é ajuda porque estamos enfrentando um inimigo visível e estamos em guerra sanitária. E não ficar passeando de lanche, dando pulo no mar em direção à praia, fazer falas ensaiadas com apoiadores contra uma vacina. Tá aí. Resultado do negacionismo. Empresa saindo, empresa quebrando, empresa fechando, dificuldade de manter os negócios. PIB não crescendo, entrando com um tombo de 4,38%, retração e recessão econômica. E depois que passar toda a pandemia, será que ainda teremos condições de juntar os caquinhos e colocar o Brasil nos trilhos? Porque FMI, Banco Central e outros agências de pesquisas só dão realmente condições para o Brasil voltar a crescer a partir do ano de 2026. Porque o impacto do coronavírus foi tão forte para nós como foi para os americanos. Viu como é ruim brincar com as coisas sérias? Então sirve de exemplo, porque para as próximas a gente possa colocar pessoas conscientes, né, informadas e maduras e que levam esse país a sério. Porque aquela trupe que anda lá não está levando a sério o nosso país. Investir no Brasil está investidores no Brasil está investindo no Brasil está saindo muito caro. Verdade, Luiz. Quem é que vai gastar seu dinheiro em um país em crise que não visa lucro e tudo é caro, e se as próprias, nacionais já estão com dificuldade, há exceções, aí tem mais aqui, Imagine as internacionais que faltam no Brasil e abrir os olhos para a realidade. Bom, verdade. Não, isso é verdade, Gleice. O Brasil, todo mundo quer investir nele, que é um bom lugar para investir, pessoal. Afinal de contas, nós temos recursos, está muito fácil, temos postos, mão de obra barata. Mas também, investidor, por mais que seja de forma tentadora investir no Brasil, mas se não tiver ordem da casa, o cara não vai colocar. E outra, há países investindo. Veja um exemplo, falei para vocês e vou falar de novo. A Ford só está desativando no Brasil. Vai manter unidades de fábrica na Argentina e no Uruguai. Vai ter fábricas na América do Sul, porém é no Brasil. Um Brasil que vinha crescendo de 2008 a 2013, investidores.
tivemos muito erro, sim, mas o Brasil tinha como se equilibrar. E por incrível que pareça, mesmo não gostando da gestão de Michel Temer, de 2017 a 2018, ele conseguiu realmente fazer umas pequenas coisas, se eu comparar com este governo, que não fez nada. Vamos esquecer essa questão ideológica, esquerda, direita, centro, qualquer coisa do tipo. Vamos olhar como país que precisa de uma resposta rápida para o combate ao vírus e também para que possa manter a nossa economia. Empregos. Não dá só para ficar na sorte. Nós estamos vendo aí a situação ficar caótica. E veja o exemplo, estava assistindo a reportagem. Cara, estão abastecendo as Forças Armadas, o Manaus, porque as fábricas que produzem oxigênio, que abastecem o estado, estão sem condições de dar oxigênio. Mas lá, se não foi o pico do ano passado e não tinha cessado, aí eu falei para vocês que nós íamos entrar na segunda onda, que não tinha sido feito na primeira um bom trabalho, e a segunda viria com mais forte. E vamos rezar e torcer para que não venha uma terceira. Além de consumir vidas, né, dos nossos brasileiros, de quebra ainda arrasta a economia para baixo. Muito complicado isso, pessoal. E aí que eu tenho a fazer nesse aparato todo aí, nessa análise. A gente brincou muito com a sorte. Isso é de fato. A gente achou que não ia chegar. Tipo aquela coisa que acontece no quintal do vizinho, mas não vai chegar no teu. Pois é, chegou. Nós estamos falando de uma empresa que vai fechar suas unidades no Brasil. Quando se fala uma empresa que vai fechar no mundo todo porque ela teve falência, como a Kodak, né? Se lembra lá? Questão de erro de tecnologia. Aceitável. Não, realmente os caras perderam e tiveram que fechar. Mas estamos falando de uma unidade fechada em país e que manterá em outros países. Aí você tem que ver o que aconteceu com a economia brasileira. Olha, essa questão do pessoal falar, a bolsa subiu, tal, pregão, aquela coisa, nem sempre reflete na realidade do país. Por lá é mercados, né, de especulação, né? Mas em questão crescimento de PIB, investimento, investidores, acúmulo das reservas internacionais, você nota que o país está crescendo. Porém, quando tudo isso vai sumindo, aí é a hora de você ver o que está acontecendo. Bom, eu espero que, acho muito difícil, viu, Gleice, que a ala dos apoiadores do presidente possam concordar conosco. Porque aquilo que é óbvio, eles são totalmente contra. Nós estamos falando sério. Não, mas eles acham que nós estamos aí inventando. Vai dizer que é culpa da mídia, que a Ford quebrou por causa da Globo. Que fechou por causa da Globo. Por causa daquilo e aquilo outro. Vão botar a culpa no PT. Aí vão botar a culpa lá, não sei mais de quem, do Lula. Vão botar a culpa no Mandetta, no Nelson Tacho, no Sérgio Moro, do Rodrigo Maia, do STF. Sempre vai achar um inimigo. Mas nunca vão admitir o erro. É raro. Fizeram uma escolha arriscada. Eu sempre falei aqui, quem pôde me acompanhar, era um risco muito grande, uma aposta muito alta em colocar uma pessoa que não tinha capacidade de administrar um país e colocar ministros que não estavam à altura do cargo, né? Todo mundo aí lembra as bagunças do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e aí esse travamento horrível, insuportável para quem é na área de finanças como eu, do Ministério da Economia. Meu irmão, não tem planos, não existe planos deste ministério para ajudar o Brasil, tanto as empresas quanto os desempregados. Culpa de todos, mesmo do Alckmin, né? Dourado, do Alecrim, menos do Alecrim Dourado, né? A ignorância é a doença do século e se baseia em fake news. Olha do que deu. Olha do que deu mesmo. Viu? O que aconteceu? Uma ressurgência, né? Invasão do Capitólio nos Estados Unidos por causa do extremismo trumpismo.
Aqui no Brasil também tem algo muito parecido, mas está refletindo na nossa economia. Diferente dos Estados Unidos, nós não temos uma economia forte não, viu? Devíamos levar a sério a situação que aconteceu no país. Todo mundo aqui é mentiroso quando é contra este governo, né? Mesmo que a gente traga dados, fale nossa preocupação, mas o importante é que eles ficam lá dizendo que nós estamos criando mentiras, enquanto eles propagam as deles dizendo que são verdades. E eu quero ver qual é a nova fake news dessa galera dizendo sobre o fechamento da Ford no Brasil. E também a questão do Banco do Brasil abrir vagas aí, né, para demissões voluntárias. Cara, é Brasil. Até quando esse povo vai ficar brincando aí no país da Alice aí, País das Maravilhas? Acabou, a realidade chegou. Hoje aí, em quase metade do mês de janeiro, e a situação se complicando, e uma incerteza desgramada dessa vacina, uma briga entre institutos e a economia na UTI sucumbindo. Bem-vindo ao Brasil, pessoal. Essa é a realidade que estamos vivendo em o nosso belíssimo ano de 2021. Tô com a sensação que ainda tô com o pé em 2020 por causa de tudo isso, entendeu? Que as coisas não estão indo direito, né? Bom, esse aqui foi uma análise que eu queria falar sobre a questão da infelicidade da nossa de termos a Ford fechando aí e outros problemas. Eu acredito que tem aí muitas empresas passando por dificuldade, empresas fechando de forma silenciosa sem a gente saber, entendeu? Depois que os dados do IBGE começar a aparecer pós-pandemia, aí a gente vai contar o prejuízo grande e alguém precisa ser responsabilizado tanto na quantidade de mortes que foi causados aqui pelo coronavírus, como também do impacto econômico que iremos sofrer deste ano até primeiro semestre de 2022. 21 é a segunda temporada de 2020. Não é? Tá pior do que a sessão das séries da Netflix, viu? E o bom que aqui é rápido, não demora do ano pro outro não, é entrando rápido de um mês pro outro praticamente, né? Segunda temporada de 2020, né? Que é o ano de 2021, viu, Gleice? Bem colocado essa subobservação. Eu ainda tô tentando enxergar o 2021, porque a sensação de 2020 tá tão forte, porque você não consegue ver uma atitude real para conter tudo isso. Entendeu? Por quê? Olha, presta atenção. O que o cara tá falando hoje é o mesmo que ele falou no ano passado. As mesmas sandices, as mesmas maluquices, os mesmos negacionismos. A situação de dificuldade financeira é a mesma que estava no ano passado. E a questão também do desemprego é a mesma. Porém, só com um único diferencial. Que as pessoas estavam aí vivendo na de boa, porque existia o auxílio emergencial. Mas já sentiu um impacto quando ele de 600 caiu para 300, de 1.200 caiu para 600. E agora o impacto é bem maior, é porque não existe. 2021 entrou sem nada. Nem a Câmara se preocupou, nem o Senado, porque ambos estão preocupados com as suas eleições internas. E o presidente achou foi bom, tirou 17 dias de férias e deixa rolar solto. E ainda vai falar da eleição, né, fraudada pela boca dele, lá dos Estados Unidos, em vez de se preocupar com os problemas internos. Bem-vindo à realidade, bem-vindo à segunda temporada de 2020 no ano de 2021, né, pessoal? Bom, no mais eu vou me despedir por aqui, foi um prazer conversar com vocês todos, né? Minha caneta até caiu. A Gleice, o Nelson, o Edson, as pessoas que passaram aqui, eu fico muito lisonjeado por vocês me ouvirem, né? Eu gosto de estar dando algumas explicações que podem ajudar de forma, preocupado com isso, essa questão econômica. Tem muita coisa aí que eu estou vendo que os economistas estão falando, que não são tão boas, mas eles dizem que ainda tem chance de nos recuperarmos se existir realmente aí um calendário certo de vacinação que possa conter tudo isso e a gente depois se preocupar com a economia. E que as reformas tributárias e administrativas, que eu acho muito difícil sair, possam ser prosseguidas, que é para a gente poder melhorar, e a questão de melhorar a imagem do Brasil e atrair investidores. Cara, é tanta coisa que se o ministro da Economia trabalhasse, a gente já estava solucionando boa parte disso, né? Fazer o quê, né? Valeu, galera. Até a próxima.